Vamos falar de macheza mesmo e também um pouco de burrice. Deixa eu comentar com vocês um personagem que na verdade eu conheço muito pouco. Trata-se de Gru, o Errante, personagem criado por Sérgio Aragonés e que também costuma ter roteiros de Mark Vanier. Gru, o Errante, galera, só pra vocês terem uma noção, foi uma febre por volta ali dos anos 80 e 90. E basicamente porque ele é uma excelente paródia do Conan, que caso vocês não saibam, nos anos 80 Conan era uma febre que, meu Deus do céu, né? Inclusive vale a pena fazer ainda um vídeo aqui no canal, digam aí nos comentários se vocês querem que eu faça, só sobre as paródias do Conan. E cabe dizer que paródia nem sempre é humor, ou seja, as 500 versões que teve do Conan, inclusive uma das mais famosas é He-Man. Mas deixa eu voltar aqui pro Gru. Eu não peguei a febre Gru na sua época. Até porque eu sou jovem, como vocês podem ver, né? Não sou tão jovem assim, mas enfim, não peguei essa febre. Porém, Gru, o Errante, tem uma legião de fãs. Só que é uma galera que tá meio velha e a gente não reencontra muitos materiais aí pra poder ler. Aliás, esse é um ponto interessante. A história de Gru, o Errante, a sua publicação, também é bastante errática. Bem rapidão aqui, só para vocês terem uma ideia. Entre 82 e 84 saíram 8 números de Gru, o Errante, numa editora pequena chamada Pacific. Depois, em 84, também saiu um especial, dessa vez para uma outra editora pequenininha chamada Eclipse. Contudo, o Gru, o Errante, que muita gente venera, é quando, por sua vez, esse personagem passa a sair pela Marvel. A Marvel tinha um selo que se chamava Epic, e ele tinha a diferença, perante os outros títulos, de dar os direitos dos personagens aos autores. Ou seja, era um lugar de publicação autoral e um lugar onde os autores eram donos dos personagens. Essa fase, portanto, pela Marvel foi a mais longeva do Gru e a mais lembrada. Entre 1985 e 95 foram 120 revistas mensais. E 2 graphic novels, inclusive uma delas eu vou comentar com vocês aqui nesse vídeo, que é A Morte de Gru. Apenas para terminar essa saga de publicações do personagem, entre 94 e 95 ele teve 12 números na editora Image, e hoje tem uma porrada de novas graphic novels sobre o personagem saindo pela editora Dark Horse. Ou seja, vocês entenderam, né? Um troço mega pingado e difícil até mesmo de compilar. Fico pensando até se não tem às vezes algum embrólio do ponto de vista de direitos para poder publicar uma fase ou outra, não sei. A princípio, o Aragonés é dono do personagem, mas, né, vai saber. Porém, deixa eu voltar aqui à Morte de Gru. Por que eu trouxe essa graphic novel aqui, que já saiu faz um tempão no Brasil? Porque os apoiadores do canal disseram, olha, é uma boa porta de entrada e Aragonés está fazendo 85 anos agora em 2022, então valia a pena um vídeo especial. E claro, apresentar para você esse personagem tão querido, quem sabe até fazer uma certa pressão para que ele volte a sair, que materiais antigos dele saia, enfim, conhecer mais esse personagem tão legal, tão carismático que é Gru, o Errante. Mas antes de eu seguir aqui falando dessa versão tosca do Conan, peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Compartilha mesmo, cacete. Tem aí um sininho para ativar a notificação, tem um coraçãozinho para fazer doação e você pode ser um apoiador, que além de sugerir pautas como essa, você também pode participar de lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. Bom, mas vamos lá, vamos começar falando aqui um pouco de Gru Errante. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, tá, pessoal? Porque é um personagem que na real eu não conheço, não sei muita coisa sobre ele, tô conhecendo agora, então basicamente esse vídeo é quase que uma partilha de descobrimento. Estou aqui junto de vocês, conhecendo esse personagem e transmitindo as experiências que eu tô tendo. A primeira coisa que tem que ser dita é a personalidade do Gru. Gru é muito burro. Ele é uma paródia, como eu falei já, do Conan, portanto ele é um cara fortão, valente, mas a valentia dele tá muito mais na estupidez. Sabe aquela pessoa muito corajosa, mas é porque não tem a menor noção da merda que vai dar? Pois bem, esse é o Gru. E o Gru consegue a façanha, que em partes até eu me identifico, de arranjar briga com todo mundo. Só que aqui em vez do Gru, vamos dizer, ser um tanto irredutível ou beligerante, não, ele consegue arranjar confusão com todo mundo porque ele é tão atrapalhado que ele acaba fazendo todo mundo cair numa grande confusão o tempo todo. Gru, quando ajuda alguém, é por acidente. E quando ele destrói a vida de alguém, que é algo que ele faz quase sempre, pois bem, também é por acidente. Inclusive, Gru não é muito nobre, não é a história do cara valente, porém ingênuo. Não, o Gru ele é malicioso, ele quer ser reconhecido, ele gosta de ser paparicado, ele quer que os outros vejam ele como um grande guerreiro que ele supostamente pensa que é. Em grande parte, portanto, a identificação que a gente tem com esse personagem está no fato de que ele é bastante infantil. E quando eu digo infantil, não nesse sentido romantizado de infância, não, aquela coisa inclusive maliciosa de criança. Sabe quando criança é manipuladora, que ela diz o que tu quer ouvir, ou ela se faz de coitadinha e papapá? Pois bem, o Gru é isso, ele é um crianção. E o estilo de desenho do Aragonés, o estilo de humor do Aragonés, consegue produzir histórias que são memoráveis. Porque uma coisa que é muito bacana no desenho do Aragonés é o quanto que ele dá atenção para mínimos detalhes. Você tem grandes panoramas onde muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo, e a gente sempre tem esse retrato de uma sociedade muito ridícula.
ridícula. A valentia é ridícula, a opressão é ridícula, o amor é igualmente ridículo. Tudo é muito patético e descamba em ações cada vez mais imbecis. Mas vamos aqui acompanhar a morte do Gru para vocês terem uma noção da história que eu quero contar. Tudo começa quando a gente vê o reino do rei Krag sendo ameaçado por um dragão. O dragão ganha o nome de Flum Flum, basicamente porque ele faz o seguinte. Só que assim saindo fogo. Vocês entenderam. Deixa eu limpar o nariz agora aqui, peraí. Porém, apesar da ameaça do dragão, que está nas redondezas ali do reino, o problema mesmo para o rei Krag é a existência de Gru. Todo o reino é voltado a ter placas e mais placas de Gru precisa ser morto, Gru não é bem-vindo, Gru é odiado, tal. O motivo de existência do rei é odiar Gru. Aqui tem um ponto interessante, costumeiro na obra do Aragonés, que é de explorar essas emoções humanas até o limite do patético. Ou seja, o quanto que o ódio, no fundo, é essa paixão extremamente mal resolvida. Ou seja, você tá o tempo todo se deixando afetar por aquela pessoa, você tá o tempo todo pensando nela, você vive, você respira a pessoa. Coloquem isso na cabeça de vocês, meus coleguinhas. A pessoa que mais vai se dedicar na vida a você é quem te odeia. Quem te ama, uma hora vai te dar um pé na bunda. Agora quem te odeia vai ficar contigo a vida toda. Mas voltando à história aqui. O Gru é muito odiado pelo rei Krag porque basicamente ele comprometeu uma campanha de guerra. O rei Krag é um canalha, sacou? A estratégia dele de conseguir vencer guerras é declarando paz. Ele usa uma bandeira branca, aí o outro reinado fala, ok, tudo bem, chega de guerra, aí recepciona o exército e aí eles matam todo mundo. E o Gru era o responsável por trazer essa bandeira branca pro rei Krag. Essa era a grande missão do Gru. Só que teve um dia que ele foi buscar a bandeira, tropeçou em comida, manchou essa bandeira branca de várias cores e entregou pro rei mesmo assim. O rei ali no meio da campanha não viu que tava com uma bandeira colorida, marchou em direção ao exército inimigo, de novo pensando que ia dar certo essa estratégia, dizer, não, nós estamos em paz, baixem a guarda, que a gente vai matar vocês. Só que o exército inimigo viu aquela bandeira colorida e disse assim, nossa, como eles são corajosos, estão vindo em direção à morte com a sua bandeira. Ou seja, vocês sacaram a merda que deu. Foi um grande massacre, o rei Krag perdeu boa parte das tropas e por causa disso o Gru passou a ser, portanto, inimigo público número 1. Aliás, o ódio do rei Krag pelo Gru é tão engraçado que ele sai caçando pessoas na cidade que sejam parecidas. Você tem a cara do Gru, matem ele. Você tem o cheiro de queijo do Gru, mate ele também. Chega um ponto que ninguém mais quer cruzar com o rei Krag, porque basta você lembrar o Gru que ele vai te matar. E o Gru, o errante, o que ele tá fazendo nesse momento? Ele tá indo visitar a cidade mesmo com 500 placas dizendo que ele não é bem-vindo. Por desafio, porque ele é corajoso? Não, é porque nem se deu conta. Daí que quando ele percebe que ninguém mais quer ele ali na cidade, é meio que tarde demais, ele precisa sair correndo. Porque afinal de contas tem recompensa pela cabeça dele e todo mundo na cidade quer se ver livre dele de uma vez, até mesmo para também se ver livre do rei Krag. Moral da história, Gru sai correndo e vai parar de cara com um dragão. Obviamente o Gru não tem condições de enfrentar o dragão, mas acaba conseguindo fugir, só que no meio do caminho fica um dos cadáveres lá de tantos que o dragão matou, o pessoal pensa que aquele cadáver é o do Gru e a cidade dá o Gru como morto. E a partir daí começa a rolar uma festividade sem fim no reinado porque Gru está morto. O próprio Gru vai participar da festa da sua morte e fica chocado com o fato de como as pessoas estão felizes porque ele morreu. Inclusive aqui tem um momento muito legal que vilões recorrentes da série dele aparecem para dar um pronunciamento. Essa é a parte que eu fico mais boiando, ainda preciso conhecer mais do personagem, mas alguns aqui eu saquei, como por exemplo a irmã dele. Porque como a própria diz, felizmente agora eu sou filha única. Viu o que eu disse pra vocês? O amor não dura, o ódio dura. O Gru acaba um tanto abatido, porque ninguém gosta muito dele. Daí que o Gru vendo todo esse ódio em cima dele, ele resolve criar o seguinte plano. Ele vai se fantasiar, vai agir como um vilão e depois vai ressurgir como um herói contra esse vilão. É um plano completamente imbecil, mas é o plano que ele tem. Daí ele é o melhor estilo Gru, ele pra criar a personalidade desse vilão, ele basicamente só rouba uma toalha e coloca bucho de porco como máscara. Só que Gru é profundamente incompetente para ser um vilão também. Ele resolve roubar o dinheiro de um cara. Pois bem, ele na verdade recuperou o dinheiro porque aquele cara era um ladrão. Ele resolve parar uma carruagem no meio da estrada para saqueá-la. Pois bem, ele do nada recebe um agradecimento enorme das pessoas na carruagem porque eles estavam diante de um barranco. Gru então resolve destruir uma represa para deixar o reino totalmente inundado. Dá errado também, porque no momento em que ele destruiu a represa, estava tendo um grande incêndio no reino. E aquela água toda acabou apagando o fogo e salvando a vida de todo mundo. Gru, o errante fantasiado de vilão, se tornou o grande herói do reino. E acabou sendo convidado por quem para frequentar o palácio? Pelo rei Krag. O rei Krag que nesse momento, conforme a gente vê na história, está sofrendo de depressão. Volta a falar o lance do ódio. Porque agora, sem o que odiar, o rei Krag tá simplesmente chateado. Era tão bom odiar o Gru, era tão bom desejar a morte dele, e agora que ele morreu, pô, vou fazer o que da vida? Inclusive tem um bobo da corte ali que tenta a todo custo convencer o rei que talvez seja interessante odiar Aspargo, porque Aspargo é ruim. Mas Aspargo não é tão ruim contra o Gru. Ai, o Gru sim, o Gru que era ruim.
O desfecho dessa história tá numa sucessão de mal-entendidos, porque o Gru fantasiado foi se juntar ao Rei Krag, só que o Rei Krag resolveu fazer a barba, o Gru quando viu precisou fazer a barba do próprio Rei Krag, e ao fazer a barba do Rei Krag, o Gru deixou ele com o mesmo corte de cabelo que o próprio Gru tem, porque é o único corte de cabelo que ele conhece. Começa a rolar um incêndio, porque o Gru é muito desajeitado, o Rei Krag pega a primeira roupa que ele vê pela frente e sai do palácio no meio daquele fogaréu e fumaça. E quando ele sai diante do povo, ele está com a roupa do Gru, com o corte de cabelo do Gru, e portanto ele está muito parecido ao Gru. Ou seja, ele se tornou igual àquele que ele ensinou toda a população a odiar. Obviamente o rei precisa sair correndo, senão ele vai ser linchado, ele foge para os confins do reino e dá de cara com quem? Sim, o dragão acaba com o rei. Quanto ao Gru, ele não consegue voltar a ser o herói da cidade e vai embora um tanto cabisbaixo. Contudo, há uma compensação porque a moça que trabalhava ali na taberna acaba se afeiçoando dele e pelo menos um beijinho ele ganha. Daí vale comentar as palavras finais do menestrel. Alguém odiado até pela avó, cai na pior e sempre esquece que seja onde for, o amor de um só, ao ódio de mil, prevalece. Aliás, o menestrel, que procura situar as histórias do Gru, é um desafio para qualquer tradutor que, meu Deus do céu. Inclusive, eu já tentei ler no inglês e, em alguns momentos, é bem difícil. Porque sempre tem esse jogo de rima e de introdução desse universo medieval fantástico que é o universo de Gru. Como vocês viram aqui, portanto, Gru é, acima de tudo, um deboche dessas histórias de valentia, de barbarismo. É quase o oposto da crítica construída pelo Robert Howard a partir do Conan. Enquanto a barbárie do Conan serve para denunciar a civilização, mostrar o quanto que a civilização é corrupta e por sua vez o bárbaro seria uma espécie de crítico perfeito dessa civilização, com o Aragonés a barbárie passa a ser simplesmente uma manifestação dos nossos desejos mais primitivos e ao mesmo tempo mais ridículos. De certa maneira, Aragonés está dizendo o seguinte para Robert Howard: olha, eu concordo que a civilização é completamente corrupta, tosca, idiota, mas a barbárie não funciona como um bom crítico da civilização, porque a barbárie é dotada dos mesmos sentimentos mesquinhos que construiu as grandes civilizações. Egoísmo, vaidade, ódio, tudo isso faz parte, tanto da civilização quanto da barbárie. Daí que o grande gesto necessário, como um poeta, como um artista, é zoar com isso, fazer piada e fazer muita piada. Em uma época que se fala tanto de masculinidade tóxica e de se repensar modelos de masculinidade, Gru eu acho que é um personagem que poderia ser relembrado. Ele não consegue estabelecer exatamente modelos, mas ele consegue produzir uma crítica numa direção muito bem-humorada. Vale aqui comentar, inclusive, o grafismo do Sérgio Aragonés, o desenho mesmo, as caricaturas que ele produz são muito boas. Ele consegue conciliar essa expressividade cartunesca nos personagens, o fato do Gru ter os braços grossos e as perninhas finas, mas ao mesmo tempo ele produz muita ambiência, com cenários grandes, acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Há um grande detalhismo por vezes em cenários, em monstros, como é o caso do dragão. E portanto, essa simultaneidade entre o cartunesco com uma ambiência e com detalhes muito carregados de informação, faz com que a gente tenha aqui um resultado bastante original. A piada não está numa gag simples, onde um personagem diz uma coisa e o outro diz outra. A piada está em perspectiva. Tem esses personagens na frente fazendo coisas idiotas, mas tem muita coisa idiota acontecendo em volta também. Daí que Gru, o Errante, é também uma aula de quadrinhos, mostra muito como os recursos dos quadrinhos aqui são muito bem explorados. Enfim, como eu disse pra vocês, isso ia ser um vídeo um tanto diferente, porque eu não tenho muito conhecimento do personagem, não consigo falar muito mais do que eu já falei. Eu resolvi ir atrás de outros álbuns dele, e se você é leitor de Gru, sugira mesmo aí histórias que valem muito a pena serem lidas. E caso você não conheça nada do personagem, assim como eu conheço tão pouco, diz aí se você quer mais histórias desse grande herói. Um que eu tô a fim de comentar aqui no canal, mas depende muito da repercussão que esse vídeo aqui vai ter, é a graphic novel Gru, Amigos e Inimigos. Aqui são 2 volumes e é bacana porque apresenta muito desse universo do Gru, a gente conhece mais esses personagens. Então eu acho que rende pelo menos mais um vídeo, mas diga nos comentários se vocês querem. No mais, como sempre, peço que você siga a gente nas nossas redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir e